Os Estados Unidos da América e a China entrarão em guerra até 2027. Pelo menos é isso que diz um relatório divulgado no último dia 18 de setembro pela Marinha dos Estados Unidos. Quais seriam as razões deste possível conflito? Se você quiser ficar por dentro deste e de outros temas das atualidades ou geopolítica, já sabe, me acompanhe aqui no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, então vamos lá, ó. Na última quarta-feira, 18/9, a Marinha dos Estados Unidos divulgou um documento oficial em que o país traça planos para possível confronto militar com os chineses até 2027. Olha só, esse plano de navegação tem dois objetivos estratégicos. Aí a fala da Lisa Franchetti, que é a chefe de operações navais da Força Marítima Estadunidense. Esse plano, portanto, tem dois objetivos. Quais são os objetivos? Primeiro, estar preparado para a guerra com a República Popular da China até 2027 e garantir a superioridade, a longo prazo, da Marinha dos Estados Unidos. Então você nota aí, né? Dois objetivos: preparar para a guerra e ampliar o poder, tornar a Marinha dos Estados Unidos a mais poderosa do mundo a longo prazo. Segundo esse mesmo relatório, a China, ó, dá uma olhada, o presidente chinês Xi Jinping teria instruído suas forças a estarem prontas para a guerra em 2027. O desafio que a China impõe à nossa marinha vai muito além do tamanho da frota da marinha do Exército Popular de Libertação, afirma o texto. Há alguns relatórios, pessoal, que inclusive já apontam a marinha da China como sendo a maior marinha do planeta. Não necessariamente a mais poderosa, mas sim a maior em termos de efetivo militar, em termos de embarcações, etc. Mas afinal de contas, o que levaria à deflagração desta possível guerra? Vamos entender aqui, ó, a região que é, inclusive, já nos dias atuais, foco de tensão entre China e Estados Unidos, de maneira direta ou indireta. Vamos nos posicionar aqui, pessoal. Aqui está a China e logo ao sul o chamado Mar da China Meridional. E aí, contornando este mar, você percebe, ó, Taiwan, Filipinas, Malásia, Brunei e Vietnã. Todos estes países, em maior ou menor grau, muito próximos do Ocidente, dos Estados Unidos da América. E aí você nota também pelo mapa que há uma linha azul tracejada aqui, ó, identificando os limites daquilo que a China reivindica como sendo o seu mar territorial. Ou seja, de acordo com a China, toda essa água oceânica aqui, ó, ela estaria dentro de uma área pertencente ao território marítimo chinês. O problema é que os países vizinhos não concordam com isso, e por não concordarem com isso, frequentes são ali os confrontos, as escaramuças envolvendo a guarda costeira chinesa e embarcações pertencentes a estes outros países. Mas afinal de contas, o que tem de tão relevante nessa área que a torna aí alvo de disputa? Vamos lá, ó. Pelo mar, por essa região, portanto, passam anualmente mercadorias no valor de 5 trilhões de dólares. Então, primeira coisa, é uma área aí de passagem de navios cargueiros, é uma rota logística importantíssima. Além disso, estima-se que haja grandes reservas de petróleo e gás na região, que também é muito favorável para a pesca. Ou seja, aqui entram fatores naturais de grande relevância também econômica, ó, possíveis reservas de petróleo e gás e também favorável para a pesca. China, Taiwan, Filipinas, Vietnã, Malásia e Brunei estão envolvidos na disputa. Mostrei eles aqui no mapa para vocês. Os Estados Unidos oficialmente não têm interesse territorial na região, mas defendem que essa região continue sendo considerada águas internacionais e, portanto, livre para navegação. Então, percebeu aqui a ideia? Os Estados Unidos, ainda que digam que não possuem interesse territorial de dominar terras efetivamente nessa área, quer manter essa área como sendo de águas internacionais justamente para que suas embarcações ou embarcações de países aliados possam trafegar livremente sem precisar das bênçãos de quem? Sem precisar das bênçãos do maior rival geopolítico dos Estados Unidos no mundo hoje, que é exatamente quem? A China.
Beleza, beleza. Ó, continuando o texto. Mas defendem, né, os Estados Unidos defendem que a região continue sendo considerada águas internacionais e, portanto, livre para navegação. Para isso, conduzem frequentemente nessa região operações do seu programa Freedom of Navigation, ou seja, um programa aí, ó, que inclui exercícios militares com os países aliados, justamente para marcar presença e mostrar para os chineses o seguinte: ô China, fica esperta porque nós, Estados Unidos, também estamos aqui com o nosso enorme poderio naval militar. China e Estados Unidos se acusam mutuamente de estarem militarizando essa região. E a empresa chinesa, ligada ao Partido Comunista da China, já ameaçou com guerra se os Estados Unidos bloquearem acesso às ilhas. Algo muito frequente que a China faz nessas ilhas ou nessa região é isso aqui, ó. Nesse caso, essa imagem é a imagem de uma ilha artificial, viu? Construída pelos chineses em algum local aqui desse mar meridional. E aí, nessa ilha artificial, foram instaladas bases militares, identificadas aqui nesses quadrados. Então, a militarização aumenta dia após dia nessa região, tanto com os chineses como também por parte dos Estados Unidos e países aliados ali na região. Tranquilo isso aí? Tá compreendendo? Aqui, pessoal, falando de maneira mais específica, de todos esses países, há dois que têm relações mais sensíveis nessa disputa entre China e Estados Unidos, que são exatamente Taiwan e Filipinas. Então, guarde aí, ó. Taiwan está aqui mais ao norte, Filipinas é esse imenso arquipélago formado por mais de 7.000 ilhas e também por pequenas ilhotas, gigantesco, em mais de 7.000 ilhas e ilhotas. Em relação às Filipinas, por exemplo, que é um grande aliado, inclusive militar dos Estados Unidos, existem acordos de defesa mútua entre Estados Unidos e Filipinas. Frequentemente, o que acontece? Em embarcações filipinas, não necessariamente embarcações militares, embarcações civis, adentram aquilo que a China chama do seu mar territorial. E aí a China responde, normalmente de maneira não muito carinhosa. Olha só, isso aqui é um episódio de março deste ano, ó, março de 2024. China e Filipinas entram em confronto em mar. Aqui uma embarcação da guarda costeira chinesa lançando jatos d'água contra uma embarcação que claramente não é militar, embarcação de bandeira filipina. Ainda que esse jato d'água não seja efetivamente uma arma de fogo, né, um míssil, uma bomba, enfim, imagino que, em razão aqui, ó, do volume da pressão d'água, se atingir uma pessoa pode causar danos severos, né? Então, episódios como esse mostrado na imagem são frequentes ali na região. E aí, em função dessa tensão, desses conflitos frequentes entre China e Filipinas, os Estados Unidos mantêm desde o início do ano sistemas de mísseis lá nas Filipinas. Olha isso aí, ó. Manchete desta semana também, 19 de setembro. Ó. Estados Unidos mantém sistema de mísseis nas Filipinas e testam implantação em tempos de guerra. O arquipélago do Sudeste Asiático, vizinho de Taiwan, é parte importante da estratégia dos Estados Unidos na Ásia e seria um ponto de parada indispensável para os militares, americanos no caso, a ajudarem Taiwan no caso de um eventual ataque chinês. E é aí que entra o outro país, Taiwan. Taiwan, todos vocês se lembram, né? Tá aqui, ó, que é uma grande ilha que a China considera como sendo seu território. Para os chineses, Taiwan é uma província rebelde. É aquele filho revoltoso que um dia fugiu de casa, mas que a China jura que trará de volta para si, de volta para casa. E aqui eu aproveito para relembrar uma promessa feita pelo atual presidente chinês, Xi Jinping, no final do último ano, durante o discurso do Ano Novo. Olha só, Xi Jinping defendeu que o país, a China, estaria reunificado em 2024. O que significa estar reunificado? É trazer Taiwan de volta para os domínios territoriais, políticos, militares da China. Entre aspas, o que ele disse no final do ano passado. Ó, a China certamente estará reunificada e todos os chineses de ambos os lados do Estreito de Taiwan deverão estar vinculados a um sentido comum de propósito e partilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa. Palavras de efeito aí, né? Detalhe é que nesse discurso ele fez a promessa de que a China estaria reunificada, olha só, de novo, ó, em 2024. Então ele tem até dezembro próximo, o prazo está se encerrando, para cumprir essa promessa. E aí, diante do risco de uma invasão, de um ataque chinês contra Taiwan,
essa tensão na região ali, ela aumenta cada vez mais. Daí os Estados Unidos, por meio desse relatório divulgado essa semana, falar da possibilidade de uma guerra até 2027. O documento fala até 2027, ou seja, ela pode começar antes, né? Vai que o Xi Jinping de fato ordena essa incursão militar sobre Taiwan ainda esse ano. O que o mundo menos precisa hoje é de uma nova guerra. Já estamos fartos delas, né? Ucrânia, Oriente Médio, África também, infelizmente, como sempre, está em ebulição. Então, não é desejoso que haja um conflito desse tipo ali no leste da Ásia. E aí, no último sábado, mais um episódio de tensão na região que envolveu 2 embarcações da Marinha Alemã. Olha, dia 14/9, portanto, bastante recente. China condena trânsito de Marinha da Alemanha pelo Estreito de Taiwan. Ó, aqui no mapa, então, o Estreito de Taiwan, essa passagem marítima que separa a China continental de Taiwan. Foram 2 embarcações alemãs, olha o que o texto diz. Uma unidade do exército chinês diz que a passagem dos 2 navios, uma fragata, que é uma embarcação de guerra, e um navio de suprimentos, o que vem atrás, era propaganda pública. A Marinha e a Força Aérea monitoraram e fizeram alertas aos navios durante toda a travessia. Por que a reclamação da China, gente? Porque a China defende que isso aqui são águas territoriais da China e, portanto, qualquer embarcação para que aqui atravesse precisa da autorização dos chineses. É isso que eles argumentam. Já para Taiwan e para países ocidentais, Estados Unidos e no caso aqui Alemanha, essa área seria de águas internacionais. Então passa aqui qualquer navio. O comportamento alemão, aqui uma fala, um comunicado emitido pela China, tá? O comportamento alemão aumenta riscos de segurança e envia o sinal errado. Tropas no teatro estão em alerta máximo o tempo inteiro e combaterão resolutamente todas as ameaças e provocações. Então aí o tom ameaçador desse comunicado chinês. Tanto Estados Unidos quanto Taiwan afirmam que o estreito, como eu disse, uma importante rota comercial pela qual passa cerca de metade dos navios e contêineres do mundo, é uma hidrovia internacional. Então aí as diferenças de opinião e de tratamento que os países dão em relação a essa passagem marítima. O detalhe importante se mencionar é que nesse caso aqui, ó, ainda que as embarcações tenham passado por um local que a China diz ser do seu controle, do seu domínio, nesse caso aqui, a Guarda Costeira Chinesa não enviou embarcações para interceptar esses navios da Marinha Alemã. Ou seja, eles não fizeram o mesmo que foi feito com aquela embarcação civil das Filipinas. Ou seja, a China reclamou, esperneou, mas as embarcações passaram de forma tranquila e segura. Beleza, meu povo? Compreendeu a ideia? Percebeu aí o que está em disputa nessa eventual guerra envolvendo Estados Unidos e China? E você, o que pensa sobre o assunto? Quem tem razão nessa história, hein? Você acha que os Estados Unidos têm o direito, têm o dever de sair lá do outro lado do planeta para meter o bedelho aqui na Ásia, no sul da China, mar meridional chinês? Me conta aí nos comentários, deixe sua opinião, se gostou do vídeo deixa o like, se não gostou deixa o dislike e nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá, valeu!